Oi, gente, me chamo Penélope Bonfim e este é o meu canal literário, o Ler Mais. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje falaremos sobre Olhos d'Água, então não saia daí. Começarmos, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no meu canal, curtisse, compartilhasse, comentasse, ativasse o sininho para não perder nenhum vídeo novo, né? Que toda quarta-feira às 12 horas temos vídeo aqui no canal. E tem também lá postagem lá no meu Instagram, e nesse mês de janeiro estarei fazendo aí um desafio literário, que serão 28 livros para 28 dias. Então quem quiser me seguir é o @_mpsb. E sem mais delongas, vamos falar sobre este livraço daqui, né? Aqui em Salvador teve uma grande polêmica em torno dele, porque uma professora em um dos colégios públicos daqui pediu para que a aluna pudesse, os alunos no geral, pudessem ler, né, o livro e fazer um resumo crítico, né? Não seria bem uma resenha não, mas falar sobre o que entendeu. E os alunos, uma das alunas, na verdade, não se sentiu vitimizada, qual foi o termo que ela utilizou. Então ela deu uma queixa da professora na delegacia, alegando isso. A professora teve que ser afastada da sala de aula, né? Teve que ir para outra sala de aula, enfim, muita burocracia. E minha tia Gilmara, ela ficou curiosa, queria muito ler este livro. Eu também já queria ler há um tempo, mas eu estava dando prioridade a outros livros, e ela comprou e falou assim: ó, Penélope, lê esse livro, me diga o que você achou, que depois eu também lerei. E é isso, eu li e agora vamos falar um pouquinho sobre ele. Olhos d'Água é o nome intitulado, e segue também a intitulação do primeiro conto. É da escritora Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, ela é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro. Aqui tá uma fotinha dela. Ela também já teve outros livros, inclusive livros que foram até traduzidos para a língua inglesa para poder ser divulgada no exterior. Esse livro daqui sai pela Palas, pela editora Palas. Ele é bem fininho, ele tem 116 páginas. As letras são em azuis, né? Muito legal. A página é branca, mas por a letra ser em azul, assim, traz um contraste muito legal. Então não cansa não de ler, é bem legal mesmo. São 15 contos, aqui a gente tem, né? A gente vai ter aqui o prefácio, a introdução e os contos, né? Que são 15 contos. E este é um livro do ano de 2016. Essa edição aqui é de 2020, mas o texto é de 2016. Então, esse livro aqui busca retratar a realidade de muitas pessoas negras vivendo no país, né, no Brasil. Não só no Brasil, mas como foco aqui no Brasil, então vamos falar nesse nicho em específico. Então aqui ele vai retratar a vivência, né, de homens e mulheres, com protagonismo tanto de homens quanto de mulheres, dentro das favelas, dentro da cidade urbana mesmo, né? Então ele vai abranger um amplo leque, trazendo a questão do racismo, a questão também do LGBTQIA+, né, principalmente referente à bissexualidade. Então a gente vai ter uma abrangência bem legal dos temas. É um livro com um teor muito pesado no sentido assim, por retratar a realidade, ela não deixa fora de nada, ela busca realmente retratar o que naquele momento aquele conto necessita. Mas não é por isso que ele deixa de ser menos importante. Não, pelo contrário, o livro se torna ainda mais agradável de ler, da gente poder entender todas as circunstâncias que são passadas aí durante os contos, né? Então, desses contos aqui, teve 5 em especiais que eu gostei muito e que eu vou compartilhar. Eu sempre falo assim, quando são livros de contos, eu sempre separo assim, né? Top 5. E aí, dentre esses 5, desse top 5 ali que eu enquadro, não que necessariamente vai ser isso para todo mundo, mas para mim, naquela referida situação, eu falo um pouco, né? E agora não seria diferente. Então, vamos começar pelo início, né? Ana da Venga, página 21. Essa história daqui vai falar, né, sobre a vida de Ana e da Venga, que foram um casal que viveu ali na favela. E ele era
ele assaltava, né, grandes casas, grandes condomínios, e ela se apaixonou por ele, ao mesmo tempo também que ele se apaixonou por ela, e ela resolveu ir morar com ele, né? Então, quando começa o conto falando que um monte de pessoas chegaram na casa dela, Ana relatando, né, que um monte de pessoas chegaram na casa dela, e ela pergunta assim, o que poderia ter acontecido com Davenga, que é a primeira coisa que vem na cabeça dela, mas na verdade não tinha nada a ver com ele, na verdade tinha a ver com ela, uma coisa bem legal que ele preparou para ela, e no final, com a intervenção policial dentro da casa deles, os dois acabam mortos, né? Então esse conto aqui vai justamente falar sobre a história de vida, do conhecimento, quando eles se conheceram, entre Ana e Davenga, e sua história forte, mas breve de amor. Do Querença, página 31. Este conto daqui relata sobre a vida de Duzu. Duzu é a mãe e Querência é a filha dela futuramente. Conta aqui a história de vida dela justamente da menina que vivia no interior e resolveu tentar a vida grande na cidade. E quando ela chega na cidade, ela começa a trabalhar em uma casa de prostituição, fascinando até o momento que ela resolve começar a fazer trabalho. Ela tem 9 filhos e com esses 9 filhos, 2 ela era muito apegada, que era o Tático, que morre, e Querença, que tem uma afeição muito grande pela mãe, né? E no final, Duzu acaba se tornando uma mendiga, ela começa a ir pra rua, enfim, comer lixo, e é como inclusive começa o conto, né, falando. Duzu lambeu os dedos gordurosos de comida, aproveitando os últimos bagos de arroz que tinham ficado presos debaixo de suas unhas sujas. Então, a gente fala aqui sobre justamente a vida da pobre Duzu. Quantos filhos Natalina teve? Página 43. Este conto aqui, ele é bastante tocante, assim, né? Principalmente pelo final ali. Aqui conta a história de Natalina, uma mulher que engravidou 4 vezes. Só que dessas 4 vezes, 3 filhos ela não quis. No sentido de que, da primeira vez ela era jovem, fugiu de casa para não ir para uma parteira que ela tinha em mente que comeria o filho dela, né? Então ela foge de casa, tem a criança e dá para uma enfermeira. O segundo filho, ela já está maior, né? Tomava o chá, tudo certinho, mas aconteceu. E aí ela engravida e o pai, inclusive, fica muito feliz, mas não era isso que ela queria, não era isso que Natalina queria. Então ela deixa a criança com o pai e vai embora, né? Da terceira vez ela começa a trabalhar em uma casa e os patrões dela não conseguiam engravidar. Então a patroa dela sugere com que Natalina se deite com o patrão para ela poder gerar o filho e aí deixar com elas. E é justamente o que acontece. Então Natalina tem toda a gestação, inclusive bastante assim, complicada, mas tem o filho e deixa o filho com os patrões. E da quarta vez, que foi fruto de um estupro, ela inclusive acaba que dá um tiro, mata o estuprador dela e ela fica com o filho, né? Aí ela realmente quis ter o filho. E inclusive ela fala, né, relatado, que esse filho não era de mais ninguém, era só dela. Então a gente vai ter aí a história de vida de uma mulher, não fala somente dos filhos dela, fala também dos interlaces, dos intercalços que ela teve até chegar onde ela chegou. Então vai Beijo na Face, página 51. Essa história aqui, assim, seria a primeira mesmo, top 10, assim, ela seria a primeira. Porque eu gostei muito da forma como ela é contada. A história aqui conta sobre a vida de Salinda. Na verdade, um período ali, um determinado período da vida dela. Que é o seguinte, ela era casada e tinha filhos, né, e tudo mais, e o marido, ciumando dela, achando que ela estava traindo ele, põe um investigador na cola dela. E aí conta justamente sobre a forma que ela estava realmente tendo um outro caso, né, extraconjugal, e ela gostava muito daquela pessoa, e a forma deles se encontrarem na casa da tia, que ela dizia que ia viajar para levar o filho, que de fato iam deixar os filhos lá, e aproveitava para se encontrar. Só que a gente tem a revelação no final que é, na verdade, uma mulher
que ela se apaixonou por uma mulher. E Salinda se apaixona por essa mulher, e a forma como ela era tocada, tinha um beijo na face, né, que intitula o próprio conto, a forma do amor entre ambas, né, um amor recíproco ali, fez tudo com que Salinda realmente se apaixonasse pela mulher e a mulher se apaixonasse por ela, e que ela tivesse tendo esse caso extraconjugal. Então o marido dela descobre no final, né, que ela realmente estava tendo, e ela não se importa, porque a importância dela no momento seria a felicidade mediante ao amor da outra mulher. Né? Então ela estava aí vivendo um outro amor. Então essa história é uma história muito legal, assim, de se ler, apesar de ter realmente essa questão aí da investigação, né? Que, poxa, ali um cara vai poder perseguir a mulher e tal, perseguir Salinda. Mas é uma história muito legal, assim, do amor, né? Do companheirismo e do afeto, sobretudo do afeto. Zaita esqueceu de guardar os brinquedos, página 71. Essa história daqui retrata uma realidade muito feroz. E uma realidade, assim, que não temos como negá-la, né? Não tem como não dizer que isso não existe, que isso é ficcional, porque de fato ela existe. Na verdade, todos esses contos aqui, realmente eles se baseiam na realidade. Então é aquela antiga frase, né? Que a arte imita a vida. E aí ele aqui busca retratar toda a realidade de inúmeras pessoas negras que são mortas em um dos países, no país, depois dos países da África, que mais tem pessoas negras no mundo. Então, aqui conta realmente a realidade dessa população que é morta a cada dia, e a cada dia que se passa, que deveria ter uma consciência mais, cada vez mais se tornando algo periculoso, né? Então, nessa aqui não seria diferente. A história de Zaita é o seguinte: Zaita é uma menina que tem uma irmã gêmea chamada Naita, e ela, um belo dia ali, tem uma cartinha muito legal, ó, tem uma cartinha, né? E ela pensa que Naita tinha pego essa cartinha dela, e ela vai atrás da irmã para poder fazer isso. E aí, só que antes disso, ela, enfim, jogou todos os brinquedos no chão. A mãe acaba que chega e tropeça em um brinquedo. E aí Naita vem para poder falar com a irmã realmente sobre a carta, né? Que ela teria pego de fato, mas ela perdeu, embora não tivesse ter sido o intuito dela. E aí a mãe pega e briga com Naita, pega a boneca mais bonita que elas tinham e tira, enfim, destrói a boneca. E aí eles vão de encontro a Zaita. Só que Zaita, ela saiu de casa para poder ir procurar a irmã dela. E ela mora na favela, né? E tava tendo uma intervenção policial. E aí um dos corpos que foram deixados no chão é da pequena menininha Zaita. E inclusive quando no final, né, a última frase, assim, que Naita vem para poder encontrar a irmã, que encontra a irmã, ela pega e chega, Zaita, você esqueceu de guardar os brinquedos. Então, assim, é uma história muito forte, uma das que realmente mais me tocou aí, mas no sentido da veracidade dos fatos, né? Da veemência que se tem nesse conto. E então é um também do que eu mais indico, um conto muito tocante. Então, gente, é isso. Eu quis trazer esse livro aqui, o Olhos d'Água, pra gente poder falar um pouquinho. Quero inclusive que vocês deixem aí no comentário se vocês já leram, e se já leram, o que vocês acham, ou se vocês pretendem ler. Muito interessante pra gente poder conhecer e entender uma realidade que, embora fale nos jornais, embora fale nas mídias sociais, as pessoas ainda procuram fazer vista grossa em uma época que não tem como fazer vista grossa. Então, Conceição Evaristo aqui reúne contos. É um livro fino, mas um livro que tem um peso assim de outros milhares de livros, né? Se tivesse vários outros livros, não teriam a grandeza que tem em poucas páginas, e uma didática muito fácil de entender, uma linguagem muito fácil de compreender, e que busca justamente isso, retratar a realidade de pessoas negras vividas no país. Então, assim como teve na escola, né, com a jovem que, enfim, não quis, se recusou e deu a questão da professora, como existem tantas pessoas ignorantes e que tampam sua vista mediante a realidade. Um livro muito interessante para ler é esse.
Temos outros também, como já citei aqui, o Torto Arado, tem também os livros escritos por pessoas negras, como, por exemplo, os livros de Lima Barreto, de Machado de Assis, de Bell Hooks e de Jamila Ribeiro, enfim, tanto essa vastidão aí de escritores negros e que precisam de mais visibilidade, porque o que eles retratam é uma realidade que está ali, que a gente precisa entender, precisa compreender e precisa segurar de que não tenha ressonância no futuro. Então a gente tem que buscar a nossa melhoria partindo de uma sociedade, partindo de uma consciência social, uma consciência de pessoas, indivíduos, né, embora sozinhos, mas que não conseguem viver particularmente. É necessário viver em uma conjunção de pessoas. Então é necessário a gente olhar a outra face e entender que aquela pessoa não distingue de nada de mim. Embora possam ter até distinções culturais, linguagens, né, corporais e tudo mais, mas aquela é um ser humano tão como eu sou. Então, fica aí uma dica. Lembrando que eu vou deixar o link deste livro na descrição do vídeo. Quem quiser comprar lá pela Amazon, só acessar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho aí. Comentem aí embaixo se vocês gostaram do vídeo ou se vocês já leram esse livro, né, Olhos d'Água, se vocês pretendem ler. E fica aí a dica de quem não leu ou não pretende, leia o livro Olhos d'Água. E um grande abraço.